Peço desculpas aí por esses minutinhos de atraso. Eu dei um alô aí para vocês no chat, não sei se todos viram, que a gente estava com esses minutinhos aí, e já vi que o pessoal está se apresentando, vocês já estão bem acostumados, né, com a nossa dinâmica, então vou reforçar para que vocês continuem se apresentando aí no chat do YouTube, coloca teu nome, a tua instituição, para a gente fazer aí um networking no nosso chat. Bom, eu sou a Marcela Flores, sou diretora executiva aqui da Ampay, quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão nos assistindo aí no canal do YouTube, tem bastante gente já, certamente vamos ter recorde aqui de participação, como temos tido, agradecer a participação aí dos nossos palestrantes, já vou apresentá-los. Também na segunda parte da nossa conversa de hoje, que está programada até o final da tarde, a gente vai ter a chance de você enviar a sua pergunta, né, para o nosso moderador, para ele trazer para os nossos convidados. Então, faça as suas perguntas aí no chat. Já vi nomes conhecidos aí de gente que é bastante interessada e tem nos acompanhado nesse tema da FNDCT especificamente. Alguns dos nossos associados aí perguntem, tá, pessoal? Queremos que vocês, de fato, participem. E para quem está hoje nos acompanhando aqui no YouTube e ainda não nos conhece, a Ampay, ela é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Nós somos a única associação que cobre todos os setores e independente, né, uma associação privada, sem fins lucrativos, dentro do nosso ecossistema de inovação brasileiro. E parte da nossa missão, né, entre outras coisas, é a articulação de políticas públicas, viabilizar também esses ambientes de colaboração e cooperação entre o nosso ecossistema e os nossos associados. E para isso, nesse modelo virtual, né, que a gente tem vivido hoje, a gente tem feito muitos webinars, a maioria de vocês nos acompanhado, com temas atuais do ecossistema, como esse de hoje, tão importante e relevante. A gente também tem feito os nossos encontros dos 5 comitês temáticos da Ampay de forma virtual: gestão da inovação, fomento, propriedade intelectual, o comitê que trata do relacionamento entre as ECTs e as empresas, e o nosso comitê que trata da relação entre as indústrias, ou as grandes empresas e as startups. Além da nossa conferência, que é o nosso evento anual, acontece sempre, esse ano sim, no modelo 100% virtual, confirmado, de 16 a 19 de novembro. As inscrições, inclusive, estão abertas, vou pedir para a turma colocar o link ali do site do nosso evento no chat. A Ampay também tem braço de educação, cursos de curta duração, nosso Campaign Company e a nossa certificação Innovation Architect, que inclusive começou a turma desse segundo semestre ontem. 36 anos de Ampay, 36 anos de história, difícil falar rapidamente o que somos, o que fazemos, então quero deixar o convite para quem ainda não nos conhece no detalhe, acessar nosso site, seguir as nossas redes sociais, nossa página aí do Face, do LinkedIn. Vou pedir também para o pessoal colocar aí no chat esses links para que vocês acessem. E daí, falando então deste webinar hoje tão relevante, tão importante, tem como propósito, né, discutir os principais pontos relacionados ao projeto de lei 135, que trata sobre esse tema que, sim, é muito importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, como todos nós bem sabemos. E sem mais delongas, então, vou convidar aqui para a nossa mesa virtual, para fazer a moderação, Rafael Navarro, que é presidente da Ampay e também líder global de gestão do conhecimento na Braskem. Bem-vindo, Rafael. Como convidados, temos Celso Pancera, que é ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação e secretário executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento. Bem-vindo, Celso. Também convidando Giana Sagazzi, que é diretora de inovação da CNI, responsável pela coordenação executiva da mobilização empresarial pela inovação, a MEI. Bem-vinda, Giana. E Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Bem-vindo, Luiz. Queridos, é um prazer recebê-los aqui. Vou passar a palavra, então, para o Rafael. Rafael, me ouve? Te ouço sim, Marcela.
Muito obrigado. Obrigado a todos, muito obrigado aos participantes dessa conversa, obrigado aí pela audiência de todos. Eu vou começar trazendo um pouquinho do contexto, né? Então, o PLP 135, ele propõe mudanças estruturantes no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Ele é a principal fonte de financiamento da ciência, da tecnologia e inovação no Brasil. Um fator relevante aqui para a nossa discussão é a possibilidade de evitar o contingenciamento desse fundo, né, que provocou aí nos últimos 6 anos o represamento de mais de 25 bilhões de recursos disponíveis, né? Então, precisamos mudar esse cenário. Quanto ao projeto, apesar dele ser avaliado positivamente pelos principais atores do ecossistema, há pontos ainda, acho que sensíveis presentes no texto, né, aprovado no Senado, e que devem ser aprimorados depois da sua aprovação, né, e assim como a definição de percentuais para determinados recursos, né, acho que isso é um tema bastante relevante. Então, dada a importância desse tema, a gente entende que é importante ter essa discussão de uma forma ampla, entendendo as oportunidades e pontos de atenção, e também esclarecermos as dúvidas, né? Então, agradeço a audiência de todos aí. Então, para essa discussão e para que a gente possa trazer mais clareza para o assunto, temos esses ilustres convidados, né, para a nossa conversa, que apesar de dispensarem apresentações, a Marcela já os apresentou. Eu vou começar já com uma pergunta, e essa pergunta eu vou dirigir a todos, tá? Então, eu vou pedir aí para todos, Celso, Giana e Luiz, por favor, responderem essa pergunta, né? E aí eu vou pedir para que seja nessa ordem. Celso, eu vou pedir para você começar, na sequência Giana e depois Luiz Davidovich. Então, a pergunta sob a ótica que cada um aqui, né, de alguma forma representa dentro desse ecossistema, que oportunidade vocês destacariam no PLP 135 para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação nas empresas, academia e todo o ecossistema, né? E se vocês acreditam que também há pontos de atenção que o governo precisa discutir melhor, mesmo que num segundo momento pós-aprovação do PLP. Tá? Então, começando com Celso, por favor, Celso, vou pedir para você começar. Na sequência, eu vou para a Giana, tá, Giana? Celso, você está no mudo. Isso aí. É a frase famosa, né, Luiz? É o que mais se ouve agora, de pandemia. Você está no mudo. Mas, enfim, obrigado pelo convite, Navarro, obrigado, Marcela. É bom estar novamente com Giana, debatendo esse assunto, com o Luiz Davidovich. A grande, vamos dizer assim, a grande oportunidade do 135 é a gente fugir dessa amarra do recurso do FMST ficar represado na conta única da União. Acho que esse é o grande ganho. Você aparta o dinheiro, né, coloca ele numa instituição financeira, acredito que a FINEP está bem preparada para isso, e o dinheiro vai ficar ali dentro depositado, vai ter o comitê executivo que vai determinar, vai estabelecer as estratégias do ano, né, naquele período, e mesmo aquilo que não for executado naquele ano, continua guardado, rendendo juros ali, aguardando a execução no ano seguinte. Acho que esse é o grande ganho. Eu diria assim, tem dois grandes ganhos. Primeiro, proibir o contingenciamento. Mas o contingenciamento ele encerra em si ainda uma pequena armadilha. Muitas vezes o governo só libera, descontingencia no final do ano e você não consegue gastar o dinheiro todo e acaba ficando uma boa parte desse dinheiro para o caixa único e aí ele vai para pagar restos a pagar, fazer outras coisas que não é a finalidade do dinheiro. Mas, enfim, é um avanço. Agora, o grande avanço mesmo é você transformar isso no fundo financeiro, né? E é claro que, com isso, o próprio comitê deliberativo, o CD do FNST, ele ganha uma outra dimensão, como a gente vê no FAT hoje, né? A sociedade civil, as organizações disputam estar nesse conselho e estabelecem metas para esse conselho bem disputados, vai no voto, vai na discussão,
Por quê? Porque ele tem, efetivamente, o potencial de ser executado. Mesmo que não seja naquele ano, ele vai ser no ano seguinte, porque essas coisas são de médio e longo prazo mesmo, então elas não serão nunca executadas no mesmo ano, os grandes projetos aprovados ali. Né? Mas o comitê ele acaba tendo uma relevância muito grande, né? Porque vai ser no locus onde serão debatidas as grandes estratégias do fundo. E o recurso estará ali. Fechou o ano, o dinheiro está rendendo juro. Virou outro ano, está ali o recurso. Se nós tivéssemos aprovado isso em 2017, está vendo aí o senador Isalci, um prazer estar novamente com o senador Isalci. Se tivéssemos aprovado isso em 2017, veja bem, Navarro, nós teríamos agora um fundo com 15, 16 bilhões de reais. Né? Esse é o tamanho que se perdeu em não ter aprovado em 2017. A gente não compreendeu naquele momento a necessidade dessa grande união para mudar o caráter do fundo, para contábil e financeiro. Então, se eu fosse falar de uma grande virtude desse projeto do nosso senador Isalci, é a mudança do caráter do projeto para contábil e financeiro. Muito obrigado, Celso. Passo, então, por favor, Jana, se você puder fazer o seu comentário com relação à pergunta. Boa tarde. Eu queria mais uma vez agradecer aqui o convite, né, da ANPEI, agora com a liderança aqui do Rafael Navarro, e também cumprimentar, né, o Celso Pancera, o Luiz Davidotti e o senador Isalci Lucas. Né? Também eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o senador Isalci Lucas pelo PL 135, pela visão, né, estratégica de priorizar a área de ciência, tecnologia e inovação do nosso país. A grande oportunidade que nós vemos do PL 135 já foi mencionada aqui pelo Celso. Né? Eu gostaria de reforçar que o PL 135 ele reflete toda a discussão que foi feita no âmbito da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação, que hoje reúne pelo menos 350 das maiores lideranças empresariais do país e também as instituições parceiras do nosso ecossistema de inovação, né? Como a ABC, o ICTP, SBPC, mas todas as instituições, ANPEI, BNDES. Então, esse tema, nos 13 anos da MEI, a MEI completa esse mês 13 anos, ele foi discutido e as propostas foram evoluindo. Então, o PL, ele reflete, né, a formulação do senador reflete todo esse avanço que nós esperamos para o FNDCT. Entendemos que o FNDCT é, de fato, o principal instrumento de uma política nacional de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, e que, nesse momento de grande dificuldade, crise econômica, financeira do país, a aprovação desse fundo resguardará, protegerá o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação, porque o orçamento que está previsto para o Ministério, incluindo o FNDCT, é bem menor do que os orçamentos dos últimos anos. Então, eu digo a gente porque nós estamos apoiando o PL, né, do senador. Se ele não for aprovado, acredito que a gente terá uma grande crise na área de ciência, tecnologia e inovação no país. O FNDCT, eu vou falar aqui agora especificamente sobre a área empresarial, mas ele tem resultados maravilhosos para a área da academia, né? A gente conhece isso, mas eu destaco, por exemplo, que o FNDCT foi fundamental para o Inova Empresa. Esse programa, ele foi disruptivo no sentido de articular a FINEP junto com o BNDES, né, fazendo uma cesta de recursos de fomento para as empresas, apoiando projetos de inovação
na fronteira do conhecimento dos setores que foram contemplados pelo Inova Empresa, né? Inclusive, ele superou de longe, né, nas chamadas que foram feitas pela FINEP, ele superou de longe o que se esperava de resposta de projetos das empresas. Então, entendendo que o Brasil precisa avançar muito nessa área, né? E aí eu sempre cito aí o Índice Global de Inovação, nós estamos numa posição, a 62ª posição em 131 países. Essa posição, de forma alguma, é compatível com a nossa economia. Nós somos a 9ª economia do mundo, né? A gente tem um setor empresarial sofisticado, muitas empresas brasileiras, internacionais, operando aqui, uma academia brilhante, maravilhosa, né? Nós somos reconhecidos no mundo inteiro pela produção acadêmica. Então, de fato, o que está existindo, que diferencia o Brasil dos países mais inovadores, é exatamente a prioridade que se dá à área de ciência e tecnologia e os recursos que são destinados, né, para essa área. Em todos os países inovadores, a gente percebe um aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E, no entanto, o Brasil, na contramão do que está acontecendo no mundo, está diminuindo os recursos para pesquisa e desenvolvimento. Então, a nossa posição é que entendemos perfeitamente que o Brasil passa por um momento difícil, mas é preciso priorizar e é preciso assegurar o futuro do país. E, na nossa visão, o futuro do país passa necessariamente por fortalecer toda a área de ciência, tecnologia e inovação. E sendo o FNDCT o principal instrumento para isso, é importantíssimo que ele seja aprovado. Esse ano, nós teremos apenas 88%, diria, 90% dos recursos foram contingenciados, né? Então, o Brasil, em um ano de pandemia, em que é necessário um maior volume de investimentos até para a gente superar essa crise de saúde, né? Então, eu reforço aqui, e só já terminando, eu queria mencionar a seguinte questão, né, que o Rafael mencionou. Possíveis questões que sejam levantadas com relação ao PL do senador Isalci. Surge uma discussão a respeito da proposta do PL ser de transformar o fundo em um fundo contábil e financeiro. Nós pesquisamos aqui na CNI e o resultado dessa sondagem que nós fizemos é que não existe nenhum impedimento para que o FNDCT seja um fundo contábil e financeiro. Posso, inclusive, dar o exemplo do FAT, que é um fundo contábil de natureza financeira, né? E, então, mais tarde, se for o caso, eu posso detalhar um pouco o que caracteriza um fundo contábil e financeiro. Obrigada. Muito obrigado, Giana. Está conosco o senador Isalci Lucas, senador pelo PSDB, autor do PLP 135. Senador, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui já discutindo o assunto do PLP e falando da oportunidade que cada um dos nossos convidados aqui destaca com relação ao PLP, né, no olhar do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Eu vou passar, o Celso Pancera já comentou, Giana Sagazo acaba de comentar, eu vou passar a palavra para o Luiz Davidovich comentar, senador, e na sequência eu tenho uma pergunta específica para o senhor. Mas muito obrigado de tê-lo aqui conosco. Olá, boa tarde. Eu quero cumprimentar e agradecer também o convite à ANPEI, na pessoa do seu presidente, Rafael Navarro, cumprimentar entusiasticamente e vivamente o senador Isalci Lucas pela sua modernidade, pela sua compreensão
do papel da ciência, da inovação no desenvolvimento de um país, né? E da necessidade que isso seja prioritário no Brasil. Quero cumprimentar também a Giana Sagazio, que tem sido uma interlocutora constante, né, e que tem assumido um papel muito relevante nessa luta em defesa do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Também o Celso Pancera, que tem conduzido muito bem essa iniciativa de ciência e tecnologia do Parlamento, que congrega várias entidades e que tem sido um instrumento muito relevante para a atuação do Parlamento brasileiro. Então, é um prazer estar aqui com vocês, fico muito honrado até em participar desse debate com esses companheiros de luta, né, pelo país, pelo Brasil, pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, fala-se aqui das oportunidades que surgem com a aprovação do projeto de lei 135/2020. E é sempre bom lembrar que eu não vou nem falar do que já ocorreu, o que o FNDCT já fez pelo Brasil, porque fez muita coisa. Então, não vou elencar aqui, porque é uma lista enorme, mas se a gente pegar as coisas assim, que mais contribuem para a balança comercial do Brasil hoje em dia, nós vamos ver o FNDCT presente, né? Ele esteve presente de maneira proeminente na segurança alimentar, na Embrapa, né? E se vocês compararem o que foi investido na Embrapa com o que o Brasil está economizando por não ter que importar, por exemplo, adubo nitrogenado, né, pela multiplicação da produtividade na soja, que agora está sendo estendida para outras gramíneas, graças à pesquisa, né, é incomparável. Quer dizer, o retorno para o país é muito maior, né? O tanque oceânico da COP, né, no Rio de Janeiro, né, que simula plataformas de petróleo, tem dado uma contribuição imensa para o setor de óleo e gás. O Sirius, lá em Campinas, né, coloca o Brasil na fronteira do conhecimento e, além disso, tem uma interação fortíssima. Lá já é uma tradição deles, tem uma tradição fortíssima com a indústria brasileira, né, através da análise de materiais, inclusive materiais biológicos. Enfim, é um leque de atividades que foi possível graças ao FNDCT. O FNDCT contribuiu de forma muito importante para isso. Mas vamos olhar para o futuro, né? Então, o que nós vemos atualmente é uma defasagem que está aumentando entre o Brasil e outros países, né? Isso se aplica a países em desenvolvimento e a países desenvolvidos também, né? Enquanto nos Estados Unidos o Congresso norte-americano recusa o orçamento enviado pelo Executivo para o setor de ciência e tecnologia, né, anula os cortes orçamentários e até aumenta o orçamento em relação ao ano anterior, né, aqui no Brasil nós estamos com dificuldades em virtude desses sucessivos cortes orçamentários. Basta ver que no ano que vem, o que está previsto para o FNDCT, o descontingenciado, é da ordem de 500 e pouquinhos milhões de reais. Esse ano foram 600 milhões de reais. Para o público que nos assiste, que talvez não esteja muito familiarizado com isso, o Ministério de Ciência e Tecnologia fez um edital para pesquisa relacionada com a Covid-19. A demanda foi um pouco menos de 2 bilhões de reais. Mas eles fizeram um filtro, selecionando projetos que tinham condições de serem implantados com urgência, devido à epidemia que estava aí. Isso baixou esse total para 600 milhões de reais. Essa foi a demanda qualificada. Os outros eram meritórios, mas qualificaram em termos de prazo. E o Ministério distribuiu 50 milhões de reais. 600 milhões de reais, que era demanda qualificada só para o enfrentamento da Covid-19, é o total do FNDCT para esse ano. Isso mostra que esses recursos são ridículos e freiam o desenvolvimento do país. Então, quais são as oportunidades? As oportunidades é explorar as vantagens competitivas do país, que podem vir em benefício da sua população e em benefício também do protagonismo internacional do Brasil. O país, o senador Isalci já ouviu falar sobre isso, a Giana também, e outras oportunidades, né? O Brasil tem cerca de 20% da biodiversidade mundial. Isso seria... A biodiversidade é fantástica. Isso serve de insumo, por exemplo, uma nova biotecnologia, né, que pode baratear remédios para a população brasileira e agregar valor à balança comercial do Brasil. É só um exemplo, né? Energias renováveis. O Brasil tem vantagens fantásticas nessa área,
né, em explorar energia solar, energia eólica, recursos hídricos, né, e é incrível que a gente esteja perdendo espaço nessas áreas onde nós temos vantagens competitivas devido ao território nacional. Então, é urgente, realmente, começar a liberar esses recursos. Esse projeto de lei é muito útil nesse sentido, porque, primeiro, proíbe descontingenciamento, segundo, evita essa armadilha que foi mencionada pelo Celso, né, de que o governo libere os recursos só no finalzinho do ano. Então, ou não dá para gastar, ou tem que ser gasto às pressas, o que acaba sendo, não é o melhor dos gastos, né? Então, ser um fundo financeiro impede esse artifício, faz com que os recursos não utilizados em um ano passem para o ano seguinte. Isso vem em benefício direto da população brasileira. A pesquisa realizada com esses recursos tem melhorado a qualidade de vida da população. Então, é isso que nós queremos. Agora, os outros países estão seguindo essa trilha. O Brasil tem que estar aí também. Por exemplo, né, o crescimento do PIB chinês tem sido desacelerado nos últimos anos. Eles também estão sofrendo o efeito da recessão. Eles ainda estão com um PIB importante, mas ele está crescendo menos do que crescia antes. E, no entanto, eles já prometem para o ano que vem um aumento de 10% dos recursos para a ciência e tecnologia. Isso se você olhar para os países que estão despontando no mundo, isso está intimamente associado ao investimento em ciência e tecnologia. Então, acho que o Brasil não pode ficar para trás. Isso é um grande campeonato mundial que está sendo jogado entre nações, um campeonato onde o valor do conhecimento acaba sendo muito mais importante do que o valor de tanques e mísseis, né? É uma batalha que se desenrola nesse campo do conhecimento. Veja o 5G, o que está acontecendo hoje em dia com ele, né? É um grande exemplo desse tipo de batalha do conhecimento que ocorre no mundo de hoje. E nesse campeonato das nações, o Brasil não pode ficar no segundo time, no banco de reservas. Nós temos que estar no primeiro time, porque nós temos essa potencialidade econômica de estar lá. Então, é isso. Acho que esse projeto de lei permite que, de novo, é meu sonho, ver na capa lá do The Economist, né, o Cristo Redentor levantando voo. Depois ele caiu. Teve uma capa lá em que ele caía. Mas eu quero ver isso, né? Eu quero ver o Brasil levantando voo, né? E ele tem todas as condições, graças ao investimento que foi feito nas últimas décadas. Temos grupos de pesquisa fantásticos que permitiram, mesmo mal financiados nos últimos tempos, enfrentar essas epidemias, enfrentaram o Zika, né? Diagnosticaram o Zika, foi capa de revista internacional, né? E agora batalhando contra a pandemia. Então, acho que nós temos grupos muito eficientes, uma conquista realizada durante décadas, construir esse sistema de ciência e tecnologia levou décadas, né? Precisou do CNPq, da CAPES, depois da FINEP, né? Precisou das FAPES. Isso foi uma construção que foi feita ao longo de décadas. Construir leva décadas, destruir leva muito menos tempo. Isso nós não podemos permitir. É um patrimônio brasileiro que nós temos que reforçar. Então, eu acho que esse projeto de lei é muito bem-vindo, né? Eu estou preocupado também, devo dizer, com o orçamento de ciência e tecnologia para o ano que vem, que é deletério para essa área de ciência e tecnologia, né? E dizer também que nós estamos falando de recursos que são comparados com o orçamento geral. Nós estamos fazendo uma luta assim gloriosa por recursos que são pequenos. É o quê? É 5 bilhões de reais? O que é isso diante do orçamento geral, né? Ainda mais considerando que isso não é gasto corrente, isso é recurso de investimento, né? Então, é uma luta com a qual nós temos que nos empenhar. Nós temos que considerar também que questões que foram levantadas em relação a esse projeto poderão ser consideradas depois, a questão do percentual para crédito. Temos que considerar que o Conselho Diretor do FNDCT, se vocês olharem a lei que regulamentou o FNDCT de 2007, e agora, mais recentemente, teve um regimento interno do Conselho Diretor do FNDCT, que eu estou com ele aqui na minha frente, né? É de final do ano passado. E esse regimento fala claramente, compete ao Conselho Diretor aprovar o Plano Anual de Investimentos dos Recursos Não Reembolsáveis e Reembolsáveis do FNDCT. E o PL diz que os recursos para crédito são até 50% do FNDCT.
né? Os recursos para organizações sociais, até 25%, né, dos não reembolsáveis. Então, compete ao Conselho Diretor discutir isso, né? E, eventualmente, nós podemos mudar esses percentuais máximos no segmento desse processo. Mas eu acho que a prioridade agora é aprovar o PL tal como está, né? Evitar emendas, porque emendas aí começa a entrar jabuti, né? Jabuti é aquele... apareceu na árvore e ninguém sabe quem colocou lá, né? Se apareceu na árvore é que alguém colocou, né? Porque jabuti não sobe em árvore. Então, evitar jabutis, né? Esse projeto está limpo, está claro, né? Ele não requer emendas, né? E qualquer problema em relação a possíveis percentuais, vamos ver isso depois, né? Mas vamos aprová-lo como está, né? De modo que ele já possa ser válido. Eu gostaria que ele começasse a funcionar no momento da aprovação nesse ano, porque esse ano está um aperto danado. Não sei se é bom que as pessoas saibam disso. Nas nossas instituições de pesquisa, está um aperto danado. As pesquisas estão sendo impossibilitadas por equipamento quebrado, né? Eu sei, lá no... Eu estou falando também com pleno conhecimento de caso. Eu trabalho na parte de ótica quântica. Então, é laser quebrado. E aí você faz o quê? Não tem dinheiro para consertar. Você deixa de fazer experimentos que estariam nas páginas das melhores revistas internacionais, por falta de recursos, né? Tem jovens brilhantes deixando o país. Então, é muito importante ter uma derivada positiva. Sabe que a derivada positiva tem um efeito psicológico fantástico, né? Quando o pessoal vê que está crescendo o orçamento, não precisa chegar imediatamente ao que já foi anos atrás, mas começa a crescer, isso melhora o ânimo dos jovens. Eles veem, puxa, finalmente, né, pelo menos o Congresso está reconhecendo que o que nós fazemos aqui no país, né, é prioritário, né? Os jovens estão saindo a cada momento, estão recebendo ofertas extraordinárias. Sim. Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita. Estão fazendo gente aqui no Brasil, pô. Perfeito. Acho que todos então aqui concordamos que assim, é importante aprovar o PL, né, e posteriormente faremos aí os ajustes que forem necessários. Eu vou passar... Senadora Zalci, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho uma pergunta aqui para orientar um pouco a nossa conversa, senador, mas, obviamente, o senhor fique à vontade para falar e trazer a perspectiva do assunto, tá? Mas a minha pergunta é mais para a gente começar. O desenvolvimento do país por meio da ciência e tecnologia tem sido uma das suas bandeiras, né? Então, gostaria que o senhor explorasse um pouquinho do porquê disso, né? Por que tem sido uma bandeira e como que o senhor acredita que a aprovação, então, do PL 135 pode contribuir para essa questão, né? Então, por favor, senadora Zalci. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu estou até fora do meu gabinete, fora do local adequado, né? Eu estou aqui no Ministério, mas eu queria, em primeiro lugar, eu disse hoje eu tive o privilégio de manhã de participar também de um debate, inclusive com a presença da Helena Nader, a questão de política de Estado, né? Estava a Anfip, os órgãos, FOCAP, várias pessoas representando as políticas de Estado, e eu pude exatamente responder essa pergunta, né? A minha formação, eu sou contador, sou auditor e sou professor. Aproveitando até, quero parabenizar aí a todos, né, pelo Dia do Professor, né, que então tem vários professores aí, parabéns, né? Infelizmente, educação, ciência e tecnologia ainda é discurso, né? Quando você fala de recurso, já deixa de ser prioridade, e você sabe que governar é eleger prioridades, né? E educação, ciência e tecnologia, no Brasil, infelizmente, ainda não é prioridade. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Ciência e Tecnologia aqui no DF, no início da criação da secretaria, em 2004, e percebi que era impossível fazer qualquer coisa com a legislação existente, porque na livre iniciativa de onde eu vim, você faz o que você quiser, você só não faz o que é proibido. Na iniciativa pública, você só pode fazer o que é permitido. E, por incrível que pareça, dei um exemplo disso, se um pesquisador apresenta na minha época, apresenta um projeto
e tinha um determinado reagente, e ele mudou o reagente e teve um resultado espetacular, ele é punido, porque ele mudou o reagente. Agora, se ele faz tudo certinho e não tem resultado nenhum, ele é premiado com mais recursos. Isso foi que eu encontrei isso na minha época. Então, quando eu fui para o Congresso Nacional, eu fui sabendo como era difícil no Brasil fazer qualquer coisa. Aliás, hoje ainda é mais difícil. Para você ter alguém que assine qualquer coisa, que faça qualquer coisa, é muito difícil. Porque no Brasil, hoje, quem faz qualquer coisa vai responder pelo que está fazendo. E grave, muitas vezes, fora do serviço público, ainda tem que contratar advogado para responder isso. Então, o que nós fizemos? Eu fui vice-presidente do Conselho de Secretários e tive o privilégio, quando cheguei, de ser o presidente, como sou até hoje, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, tudo aquilo que era necessário mudar em função das demandas que encontrei da universidade, das fundações de amparo, dos secretários, tudo que a gente viu de dificuldade, nós conseguimos mudar no Congresso Nacional. Eu, quando não fui relator, eu fui presidente. Colocamos inovação na Constituição e fizemos um marco regulatório de ciência e tecnologia, e que muitas vezes ainda não é bem conhecido, bem aplicado, por desconhecimento ou por insegurança jurídica, que todo mundo hoje tem medo de fazer qualquer coisa. Então, é uma luta diária. E vejo que o nosso orçamento hoje, por exemplo, ele é menor do que 20 anos atrás. Como foi dito, o FNDCT, que é um fundo fundamental para a ciência, teve um contingenciamento de 88%. Terceiro, falta de regularidade. Não adianta num ano você ter recurso e no ano seguinte você não ter. Então, tem que ter regularidade. No fundo financeiro, porque aí você sabe exatamente que você vai ter aquele recurso, por menor que seja, mas você tem a segurança de que ele está num fundo e que não será contingenciado. Então, para a gente é fundamental isso, a aprovação desse projeto. E como foi dito aí pelo Davi, isso mesmo. Vamos aprovar na Câmara do jeito que está. Se quiser fazer alguma alteração, vamos fazer depois. Nós aprovamos no Senado 71-1. Na Câmara, eu tenho já, cobrei, inclusive, semana passada, tanto do Rodrigo Maia quanto do Marcos Pereira, que é o vice-presidente, e ambos estão dispostos e empenhados em votar a matéria. Já tinha um requerimento na pauta de urgência e, infelizmente, houve uma obstrução da sessão por questão da comissão mista de orçamento e não foi possível votar a matéria. Mas tenho certeza que, liberando a pauta, eu espero que aconteça semana que vem, eles possam votar o requerimento de urgência e, na sequência, votar o mérito, sem alteração, de preferência. Agora, aproveitando, quero dizer para você que hoje de manhã eu até fiz uma crítica à Receita Federal. Eu acho que a Receita é um dos órgãos mais competentes que tem para arrecadar, muito bom, mas, infelizmente, tudo que você quer fazer, a resposta é não. A Anfip questionou, diz, Alcir, mas nós cumprimos a lei que vocês fazem. Aí eu citei um exemplo. Olha, vou te dar apenas 3 exemplos. Clássico. Tenho 2 projetos aí, que a ANPEI, inclusive, foi um dos patrocinadores da demanda, e a CNI também de outra, que é a reforma da Lei do Bem. 90% das nossas empresas são pequenas e médias empresas, que ou estão no Simples
ou estão no lucro presumido, e que a lei do bem não permite, porque inovação não é produto, inovação também é processo. E 90% das nossas empresas são analógicas. Então, temos que aprovar e modificar a lei do bem. Agora, quando eu pedi o Ministério da Economia para pautar isso, a quem ele perguntou primeiro? A Receita Federal, que disse o quê? Não, não pode. Aí citei os 2 projetos. E citei um outro, recente agora. Toda empresa, em janeiro, se quiser optar pelo Simples, janeiro é o mês de opção. Quem é do lucro presumido, a opção é no pagamento da primeira parcela do trimestre. Então, as empresas optaram pelo Simples em janeiro e março, abril, optaram pelo lucro presumido. Abril veio a pandemia. Como é que eu vou cobrar de uma empresa que fez opção pelo lucro presumido, que paga sobre o faturamento, e que o faturamento caiu 90%, e que está dando prejuízo, está quebrada, e como é que eu vou querer cobrar? Eu tenho que dar oportunidade para a empresa de mudar de regime. Fiz a demanda no Ministério da Economia. Para quem que ele perguntou? Para a Receita Federal. É possível? Não. Então, quer dizer, como é que nós vamos, não é, priorizar isso? Então, é isso. A gente precisava um dia que o ministro da Economia e o diretor da Receita Federal fosse alguém que analisasse o mérito e não apenas os números. Porque hoje, por melhor que seja o mérito, as pessoas simplesmente olham o orçamento. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, porque não tem mesmo. Não é? Tanto é que o nosso déficit ultrapassa 500 bilhões, sem contar a pandemia. Então, não vai ter dinheiro mesmo. Agora, você tem que priorizar. Agora, adianta. Qual é o problema da ciência e tecnologia? Popularidade. Popularizar o que é isso, porque ninguém sabe mais. As crianças não sabem mais o que é ciência. O máximo que ela vê hoje na rede pública é botar um feijãozinho no algodão molhado. Essa é a ciência que nós temos hoje. Então, 90% dos nossos jovens que saem da escola pública no ensino médio não sabe português, não sabe matemática e muito menos ciência. Então, se você não popularizar para os mais velhos e fazer o que o agro fez, agro é pop, agro é tech, agro não sei o quê, todo mundo elogia o agro. Mas se você pegar o orçamento hoje da Embrapa, não paga nem pessoal. E se nós temos uma balança comercial como temos hoje, a gente deve a quem? A Embrapa, aos pesquisadores da Embrapa. E olha o orçamento da Embrapa, estão quebrados. Então, adulto, a gente está fazendo esse debate aqui com quem já está convencido. Só devem estar assistindo aqui também esse debate as pessoas que também já são convencidas e que querem a ciência e tecnologia. O que nós temos que convencer são aqueles que não sabem o que é isso. E, para isso, tem que mudar a educação. Você tem que botar laboratório de ciência na educação infantil. O menino tem que saber desde a partir dos 2 anos, tem que saber o que é ciência. Aí, eu fui da época, falei isso hoje de manhã, eu nasci na roça, tomava banho no quintal e o sabão era feito de abacate, né? Ou gordura de porco que sobrou. Esse era o sabão que eu tomava banho. Agora, mudou tudo, né? Mudou por quê? Ciência e tecnologia. Então, nós precisamos investir na popularização da ciência e tecnologia. É o que está faltando no Brasil. Por isso que o ano passado eu fiz várias audiências públicas na Comissão Mista do Orçamento, porque são eles que definem qual é o orçamento, para onde é que vai.
Então, temos que fazer isso. Entendeu? Então, eu espero que a gente consiga votar essa matéria o mais rápido possível na Câmara e que a gente possa mudar também a lei do bem no Senado. Né? Então, era isso. Né? E parabenizar aí, né, o apoio, mas eu estou dizendo, liga para os líderes, né, pega cada pesquisador do seu estado, conversa com as lideranças, conversa com o presidente da Câmara, tem que ligar, tem que pegar o telefone, fazer reuniões e sensibilizá-los que para cada R$1 investido, né, tem um retorno de R$12. Então, é investimento, não é gasto. Não é? Então, acho que vocês... esse debate é importante. Agradeço aí o apoio. Acho que esse projeto pode mudar bastante, né, o rumo da ciência no Brasil. Perfeito, senador. Muito obrigado pelas palavras, pela contribuição. Acho que estamos todos aqui assim, convergindo para o senso de urgência, né, para que transformemos então a FNDCT num fundo financeiro contábil e a posteriori, né, quer dizer, aprimoremos o que for necessário, mas é importante que esse recurso comece a irrigar o ecossistema e faça a diferença. Né? Então, o Luiz Davidovich trouxe o ponto de mudar, né? Quer dizer, trazer um pouco do olhar de que as coisas estão melhorando, como é que a gente consegue trazer recurso, isso dá um senso de priorização do assunto, né? Que a gente tem se sentido pouco priorizado. Né? Então, o senhor traz, senador, a questão do senso de urgência. Eu tenho uma pergunta aqui do Mário Neto Borges. É uma pergunta, acho que eu gostaria que todos quiserem comentar, comentem, né? Que traz qual a sugestão para que a gente consiga fazer, então, que esse projeto seja votado ainda esse ano na Câmara, né? E ele pergunta especificamente de uma audiência aí com o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo, respondendo o Mário Neto, que é meu conterrâneo, meu amigo, que foi um excelente presidente, não só da FAPEMIG, mas também do CNPq, o compromisso que eles têm, que me falaram, é de aprovar ainda agora, né? O Rodrigo Maia e também do Marcos Pereira. Então, eu acho, superada a questão da comissão mista do orçamento, a gente consegue aprovar ainda este ano. É a minha esperança e é o que eu estou cobrando sempre. Eu acho que dá, sim. Muito obrigado, senador. Celso, gostaria de comentar? Eu queria ter um impedimento, senador, que é uma coisa que é a urgência constitucional do projeto do governo 4199 de 2020, que é o que trata da alteração muda bastante a estrutura da cabotagem brasileira. Como o governo pediu urgência constitucional, passado 45 dias, esse projeto passou a trancar a pauta. Então, além da questão política que nós temos assistido hoje na Câmara, que é a questão da organização da correlação de forças e estabelecimento dos papéis de cada bloco político dentro da Comissão Mista de Orçamento, nós temos essa questão que seria muito importante, que o governo retirasse a urgência constitucional desse projeto, o 4199, porque enquanto não tirar essa urgência constitucional, ela impede a votação dos outros regimes de urgência, que é o nosso caso. O nosso projeto, nós temos que aprovar o requerimento do deputado Molon, o 2354, que é o requerimento de urgência para o PLP 135. Mas a urgência constitucional do 4199, ela precede regimentalmente a nossa urgência. E ela impede a votação da nossa urgência. Então, seria importante também, senador Isalci, com certeza o senhor já sabe disso, mas trabalhar essa questão junto ao governo, para o governo retirar essa questão dessa urgência constitucional. Né? Porque aí depois nós temos as questões da política. As questões da política a gente vai tratando como estamos tratando. Conversar com os blocos políticos, com o Rodrigo Maia, com o vice-presidente da Câmara, né? O Marcos Pereira, as lideranças do partido. Né, o próprio pedido de urgência do deputado Alessandro Molon, ele reúne 327 assinaturas representadas, né, de deputados e deputadas. Né, além do que precisaria
de 257 tem 327 assinaturas. Né? Então, há uma, vamos dizer assim, está construída, vamos dizer assim, esse ambiente, né, para a aprovação do projeto, mas tem esse impedimento legal que hoje é o nosso principal problema lá, eu julgo, né, que é essa urgência constitucional do projeto 4199, que trata da cabotagem brasileira. Muito obrigado, Celso. Obrigado pelos seus comentários. Alguém gostaria de comentar algum assunto, alguma coisa relativa a este ponto? Se não, eu tenho uma pergunta para a Giana. Posso te fazer a pergunta? Então, Giana, então vamos lá. No teu olhar, trazendo um pouco para as empresas, né? Você acha que uma das questões das empresas, um dos problemas que as empresas enfrentam hoje passa também pela falta de crédito ou de subvenção econômica para projetos de inovação? E se a mudança da proposta, se a mudança, né, aprovado o PLP, isso traz benefício nesse sentido? Sim, certamente. Eu diria assim que num cenário em que o PLP 135 seja aprovado, nós teremos muito mais recursos para toda a área de ciência, tecnologia e inovação. Então, certamente, esses recursos serão utilizados para projetos de inovação. Lembrando que a Secretaria Executiva do FNDCT é a FINEP, que é a agência de inovação do governo, né? Então, como existe uma previsão de termos mais recursos, eu diria que é o que o Luiz citou, é uma evolução na situação atual, sendo que o que está previsto na PILOA para o ano que vem diminui o volume de recursos para a área de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos uma posição de que é preciso aumentar os recursos para a subvenção econômica. A subvenção econômica é um instrumento amplamente utilizado nos países mais inovadores, né? E ele faz parte de uma composição, de uma cesta de investimentos para estimular os investimentos empresariais. Nós sabemos que a inovação é um investimento de risco e de longo prazo. Então, o instrumento da subvenção, ele é exatamente utilizado para que as empresas possam superar essa fase de maior risco, né, dos projetos de inovação. A gente verifica, assim, ao longo dos últimos anos, uma diminuição muito grande dos recursos disponíveis para a subvenção econômica, e nós defendemos, sim, né, que o volume de recursos para a subvenção sejam aumentados, porque deve existir uma harmonia entre crédito, subvenção e outros instrumentos que estão disponíveis. Mas, com certeza, né, a aprovação do PLP 135 irá assegurar um volume de recursos para o desenvolvimento de CTI no Brasil que é muito maior do que nós temos disponíveis hoje, né? E que, se não for aprovado, vai diminuir ainda mais o que a gente tem disponível. Então, não apenas para as empresas, mas é preciso, até o senador citou o marco, o novo marco de ciência, tecnologia e inovação. Esse marco removeu qualquer obstáculo que existia entre uma maior articulação universidade e empresa. Então, é necessário que a gente estimule essa maior articulação universidade-empresa. É necessário, não só universidade e empresa, mas com os ICTs, né? E aí a gente tem instituições super importantes que fazem parte, como o Senai, que hoje tem mais de 90 institutos Senai de tecnologia e de inovação. Temos a Embrap, né, que vem mostrando um desempenho acima do que se imaginava no apoio aos projetos de inovação.
precisa de recursos. O PLP, foi bom ter lembrado da Embrapa, porque o PLP também assegura recursos para organizações sociais, né? E a Embrapa, esse ano, só recebeu 20 milhões de reais, né? Então, ela precisa de recursos para, de fato, poder cumprir o papel para o qual ela foi criada, né? Então, seria, assim, uma melhoria muito grande, a gente estaria assegurando, eu diria, a sobrevivência do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado, Giana. Eu tenho aqui uma pergunta, Luiz Davidovich, vou te perguntar assim, muito diretamente a partir de uma afirmação sua, né? A sua afirmação é: preciso defender o desenvolvimento científico e tecnológico, ingrediente fundamental do progresso no mundo contemporâneo. A aprovação do PLP 135 endereça esse ponto? Sim ou não? Você está no mudo, Davidovich. Essa é a frase mais ouvida ultimamente, né? Seu microfone está desligado, né? Então, certamente, começa a mudar essa situação. Eu acho que realmente traz recursos que hoje em dia estão muito limitados e ajuda o Brasil a ter um lugar melhor nesse concerto de nações, como eu estava mencionando antes. E não há dúvida, os países que estão aí despontando são aqueles que estão investindo fortemente em ciência e tecnologia. Apesar da crise, aliás, não é apesar da crise, é por causa da crise. É por causa da recessão, porque eles sabem que o melhor remédio para sair da recessão é o investimento qualificado. O investimento mais qualificado que existe no mundo de hoje é o investimento em ciência, tecnologia e inovação. É isso. Eu quero comentar também o que o senador Rizalci falou, realmente muito bem-vindo, uma lembrança muito oportuna, sobre o papel da educação em ciências, que é fundamental. E que tem que começar com as crianças, realmente, aproveitar a curiosidade natural das crianças, mostrar para as crianças como é que a ciência funciona em termos simples. Isso está sendo feito em outros países, não é ciência com cuspe-giz, é ciência com a mão na massa, né? A Academia Brasileira de Ciências tinha um projeto de mão na massa que alcançou centenas de milhares de crianças, anos atrás. Mas isso tem que vir do governo, porque a gente tem que alcançar milhões de crianças, não é centenas de milhares, aqui no Brasil, desde cedo, mostrando o que é ciência, o que é método científico, mas em termos simples. Como é que você acha que isso funciona? Faz uma hipótese, né? Vamos fazer um experimento para ver se é verdade? Isso criança faz, né? E a gente tem que começar lá, até para poder ter um entendimento melhor da população sobre o que é ciência, né? O que é o método científico, mas tem que começar lá embaixo. Então, concordo plenamente com o senador Rizalci, e essa também é uma grande prioridade para o país e é uma obrigação das nossas universidades. Não adianta também ficar só falando do governo. Não, eu acho que as nossas universidades públicas, especialmente, têm que trabalhar nisso. Estão formando professores para a educação básica, tem que introduzir esse método mão na massa, que já existe em outros países. Em inglês é hands-on, nos Estados Unidos, na França, mano à la pâte. É um método internacional. Nós precisamos disso aqui. Né? Botar a mão nas massas, as crianças colocarem a mão na massa para aprender o que é ciência, para despertar a curiosidade. Na ciência, muitas vezes, a pergunta é mais importante que a resposta. Então, tem que colocar isso já para as crianças. Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Nós estamos aqui caminhando para os últimos 20 minutos finais. Tem uma pergunta, eu vou correr aqui algum risco, eu vou pedir a ajuda de vocês aí para a gente cumprir o prazo, tá? O tempo. Mas tem uma pergunta aqui do Rodrigo Cecioso, da superintendente da FINEP, que pode ser que gere um outro debate, tá? Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho desse assunto nesses últimos 20 minutos, tá? Sobre o PLP, é fundamental a preservação do FNDCT, né? Então ele concorda que é fundamental a preservação, o descontingenciamento. Contudo, é importante que não seja um substitutivo do orçamento do MCTI, porque é um outro ponto aqui que, obviamente, é do conhecimento de todos, é uma preocupação com o tamanho do orçamento do Ministério, né? Que é um Ministério importante e deve ter orçamento próprio, né? Obviamente. Então, nesse sentido, seria uma nova pauta dedicar 1% da arrecadação tributária, conforme praticado no Estado de São Paulo e a FAPESP,
E aí ele pergunta um pouco da opinião de vocês, né? Então ele está trazendo assim o aspecto de que o FNDCT é fundamental que a gente descontingencie, mas que isso não pode ser, vamos dizer, mas que a gente também preserve um orçamento para o Ministério, né? E traz um pouco dessa reflexão do exemplo que a gente tem aqui no estado de São Paulo com relação à FAPESP, né? Então, senador Exalcício, eu gostaria de comentar. Acho que o senhor está falando, o microfone está... Eu gostaria, porque eu estou aqui no Ministério, preciso resolver um problema aqui. Eu queria responder primeiro para a gente poder me ausentar e já saindo, e dar minhas considerações finais. Perfeito. Lógico que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele tem os objetivos dele, desde a sua criação. Orçamento é outra coisa. Então, não há que se fazer nenhuma redução em função de uma possível aplicação. Acho até, desconfio até, né, pelo valor que veio no orçamento, que já houve isso, essa preocupação de aprovar. Como nós aprovamos no Senado por 71-1, evidente que quem fez o orçamento já deve ter pensado, olha, vai passar na Câmara, portanto, vamos reduzir aqui o orçamento. Tanto é que era 11, o orçamento encaminhado foi 8. Houve uma redução aí de quase 3 bilhões no orçamento da ciência e tecnologia. E nós vamos ter que ter o cuidado agora para repor isso. É o que eu disse, a Embrapa, o valor mal dá para pagar pessoal, sem falar em nenhum investimento e despesas discricionárias. Então, são coisas distintas e nós temos que lutar com todas as forças para não tentarem compensar uma coisa com a outra, senão não vai resolver nada, né? Eu acho que aí... mas tem que ficar de olho nisso. Por isso que é importante participar da comissão de orçamento, discutir, mostrar, né? Nós temos muitos institutos de pesquisa que funcionam por demanda e que não têm as demandas porque muitos nem conhecem. Nós temos mais de 150 institutos, pelo menos, que eu conheço, né? E grande parte deles, os pesquisadores já estão na idade de aposentar, acho que mais de 50% já poderiam estar aposentados e sequer está tendo transição para passar o conhecimento para os jovens, que é a área de ciência. Você não transmite como qualquer empregado, entra um, sai o outro e pronto. Não. Você tem que ter toda uma transição, toda uma transferência de conhecimento. Então, a gente precisa melhorar um pouco a relação das instituições. O Ministério da Ciência e Tecnologia precisa conhecer melhor o potencial que tem os institutos de pesquisa. Nós temos a ABIPT aí também com mais de 100 instituições filiadas. Então, tudo isso é importante a gente saber e aproveitar o máximo possível, né? Mas a gente não pode deixar que ocorra exatamente isso, diminuir o orçamento, porque vai aprovar o fundo. São coisas totalmente diferentes. E já agradeço, viu, o convite, pedir desculpa não poder ter o final, porque agora estão me chamando aqui para resolver o assunto que eu vim resolver, mas estou à disposição, parabenizo pelo debate e agradeço o convite. Muito obrigado, senador. Sucesso aí, boa sorte. E estamos todos aqui na torcida pela aprovação pronta do PLP. Obrigada, senador. Valeu, senador. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, senador. Um abraço. Celso, por favor. Isso. Sobre essa questão do orçamento, eu queria dizer, nós também já realizamos algumas atividades nacionais, né, Luiz? Nós temos já, inclusive, uma carta pronta para enviar à Comissão Mista de Orçamento e aos deputados com um conjunto de propostas, né? Por exemplo, existem algumas saídas aí. O Fundo Social do Pré-Sal tem recurso represado lá. 25% desse valor, é metade do que está represado, 50% está represado, sem destinação, pode significar, por exemplo, uma recomposição do orçamento do Ministério. Plenamente. Significaria hoje aí 25% do recurso social do pré-sal, algo em torno de 3,5 bilhões, 4 bilhões de reais. Porque dos 100% do Fundo Social do pré-sal, 37,5% está indo para o MEC, 12,5% está indo para o SUS e 50% compõe o Caixa Único do governo. Não tem destinação.
E existe um projeto de lei já na CCJ, na Câmara, propondo isso. A outra proposta que a gente está também defendendo são propostas legislativas. Existe a PEC 24, né, da 2019, da deputada Heloísa Canziani, que ela propõe que as receitas próprias das universidades e institutos federais saiam do alcance do teto de gastos, né? Aquilo que os convênios, o que as universidades obtiverem de receitas próprias, aluguéis de imóveis, enfim, né? Doações, não fiquem no alcance da PEC do teto de gastos. Então, isso também é uma outra iniciativa legislativa que pode ajudar a minorar o problema do impacto do orçamento, porque as universidades têm um peso muito grande nessa questão da produção de conhecimento e ciência no Brasil. Além disso, nós temos já um conjunto de reivindicações que nós vamos levar para a SMO, né? Então, basicamente, que o governo, nós não estamos nem pedindo que ele pratique os valores de 2015, nós estamos pedindo para que pratique os valores de 2017 no orçamento do MCTI, do CNPq, da CAPES e do MEC. Né? Ou seja, 2017 foi o último ano em que o governo federal assim, teve um orçamento que conseguiu funcionar a máquina e chegar ao final do ano sem grandes sobressaltos. Né? Significaria retomar, por exemplo, o orçamento do MCTI, de recursos não discricionários, na ordem de 5,5 bilhões de reais, né? Diferente dos 2,7, 2,8 que estão sendo propostos hoje. Né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, no meio do caminho. Então, nós também estamos propondo, já temos essa pauta, estamos atuando nisso já. O Luiz participou dos debates, ajudou a escrever o texto, né? Estamos só esperando a CMO se instalar para a gente passar esse debate com a comissão sobre como é possível a gente recompor o orçamento sem brigar com o teto de gastos, por exemplo. Dentro daquilo que o governo, fazendo alterações aqui e ali, ele pode manter o sistema funcionando. E aí, o FNDCT financeiro, né, contábil financeiro, seria um plus, né? Seria aquele ganho a mais que a ciência, a tecnologia e a inovação brasileira está precisando nesse momento. Acho que isso vem a contribuição. Muito obrigado, Celso. Jana. Mudo, Jana. De fato, o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para o ano que vem, ele tem uma redução de 60%. Né? Então, é uma redução mais que proporcional ao orçamento de outros ministérios, como Minas e Energia, Infraestrutura, Defesa, Educação, Saúde. Então, isso eu acho que coloca, mais uma vez, a questão da prioridade à área de ciência, tecnologia e inovação, né, que se deve dar isso num contexto da gente planejar o futuro do Brasil, né? Quais são as áreas que são indutoras do desenvolvimento do país? Bom, coloca essa questão. Mas eu acho que a questão levantada vai além da discussão do FNDCT, né? O FNDCT é importantíssimo, principalmente nesse momento, com uma perspectiva de uma redução ainda maior dos recursos que estão disponíveis, mas, na nossa visão, esse recurso é muito pouco para a economia do Brasil. É muito pouco, né? Até 2018, a gente tem Estados Unidos, China, investindo mais de 500, quase 600 bilhões de dólares em P&D. Nós temos, se a gente for ver o percentual, nós temos Coreia, Israel investindo na ordem de 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, e o Brasil, né, numa curva inversa, a gente está diminuindo o investimento em pesquisa e desenvolvimento. E os resultados da última Pintec, que ainda não pegaram, né, essa redução mais drástica dos investimentos, né, do orçamento para ciência, tecnologia e inovação, mostram isso.
né, as empresas informando que elas tiveram menos acesso a recursos públicos. Então, na nossa visão, a gente tem que fazer uma discussão, uma vez superada, né, e numa perspectiva positiva que a gente vai conseguir aprovar, né, a gente precisa discutir algo que seja mais estratégico para o país. Porque, ainda assim, 5 bilhões de reais, né, comparado a que o mundo está investindo em pesquisa e desenvolvimento, não assegura, né, que a gente vai conseguir emparelhar ou superar esses países que estão investindo mais. E nós sabemos que é o investimento, né, em ciência, tecnologia e inovação que vai trazer competitividade para a nossa indústria. Lembrando que a indústria no Brasil também tem perdido espaço. Hoje, a indústria de transformação está 11% do PIB, que é uma queda histórica, e a gente precisa ter uma indústria forte, até para que o agro continue pop, né? Porque o agro também usa a indústria, né? A indústria fornece máquinas, equipamentos, fertilizantes, então é necessário fortalecer a indústria, né? Então, a discussão que eu acho que se coloca hoje, depois, né, da gente poder, de fato, assegurar os recursos do FNDCT, quais são as fontes alternativas de recursos que poderiam, sim, fortalecer o investimento do Brasil em P&D, em ciência, tecnologia e inovação. Fundo social, é também necessário, na nossa visão, fazer uma análise do custo-benefício de alguns investimentos que são feitos, né? E que não necessariamente trazem os resultados que se espera para o país. Então, fica colocada aqui uma questão que eu acho que nós, as instituições que têm uma agenda de fortalecimento, né, dessa área, certamente vão levar, né? Então, quais são as fontes alternativas de recursos num cenário de crise financeira, né? E como a gente pode priorizar essa área de forma a assegurar um futuro para o nosso país? Perfeito, Jana. Essa é uma agenda importantíssima para que a gente possa discutir, né? As alternativas. Precisamos discutir as alternativas para não ficar discutindo só ou lastimando escassez, né? Isso. Precisamos discutir alternativas. Obrigado. Eu vou pedir, Luiz Davidovich, se você puder também fazer Estamos caminhando aqui para os minutinhos finais, né? Então, tem mais um monte de pergunta. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender, mas fica aí seguramente uma sensação de que tem um monte de gente interessada nesse assunto e que a gente tem mais um monte de espaço para debater. Tem perguntas sobre pequenas e médias empresas, enfim. Então, é bom que a gente acaba tendo pistas aí para próximas e boas discussões. Por favor, Davidovich. Pois não. Então, a recuperação do FNDCT e impedimento do contingenciamento, transformação em fundo financeiro é apenas uma parte da questão, realmente, né? O Brasil tem custeado aí os 1% do PIB em P&D, 1,2%, 1,3%, por aí, né? E nós estamos chegando a uma situação que é até irônica, de que esse percentual aplicado em P&D vai acabar aumentando porque o PIB está diminuindo, né? Houve uma contração do PIB esse ano, né? A última estimativa do Banco Central é cerca de 5%, né? Então, lá fora se sabe que um instrumento muito poderoso para aumentar o PIB é o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, o governo tem insistido muito na questão da relação entre a dívida, né, e o PIB. Então, é uma fração que você tem, né? PIB dividido por dívida, né? E, claro, você, para reduzir a dívida, né, você corta gastos, né? Mas tem uma outra maneira também, que pode ser concorrente com essa, de aumentar essa fração. Quer dizer, reduzir a proporção da dívida em relação ao PIB, aumentar o PIB, né? E isso não estou vendo um esforço nesse sentido. Pelo contrário, ele está sendo contraído, né? O senador falou da Embrapa, né? O que está acontecendo na Embrapa, eu sei, tem pessoas que eu conheço que estão lá, né? É grave. A agricultura, hoje em dia, a produção de alimentos
depende de ciência extremamente sofisticada, depende de genética, né? Depende de equipamentos que fazem análise genética, né? E nós tivemos até recentemente uma palestra na academia de uma prêmio Nobel de Química, que ganhou o prêmio Nobel há 2 anos atrás, lá do Caltech, né? E que faz pesquisas que servem à agricultura. Acabam servindo à agricultura, novos produtos químicos, mas através de técnicas extremamente sofisticadas. Então, cortar o orçamento da Embrapa é acabar com a galinha dos ovos de ouro. Então, matando a galinha dos ovos de ouro. E assim como tem Embrapa, nós temos outras experiências de sucesso no Brasil. Por exemplo, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq, né? São redes de colaboração entre institutos de várias regiões do país, redes temáticas, que têm dado uma grande contribuição, não apenas à ciência, mas à economia do país, né? Você tem institutos nacionais de ciência e tecnologia na área de ciência da agricultura, né? Na área de saúde, né? Que, aliás, se mobilizaram nessa pandemia, que já tinham se mobilizado na época da Zika. Vocês têm institutos nacionais de ciência e tecnologia em áreas de fronteira, nanotecnologia, que fica cada vez mais importante no mundo, e nós não podemos abrir mão disso. Então, assim, muita oportunidade para o país que vai ser perdida. E mudar o FNDCT ajuda, mas ajuda o seguinte, a não morrer na praia, a não exterminar esse laboratório, esses esforços. Mas isso é muito pouco, nós temos que seguir adiante. Nós temos que ter uma expectativa maior em relação ao futuro. Tem que aumentar os investimentos em ciência e tecnologia de modo a colocar o país no time dos campeões. O Brasil tem que estar lá no time dos campeões. Eu quero ver de novo o Cristo Redentor levantando voo como um foguete, né, na capa de grandes revistas internacionais. Foi 2010, viu, David? Foi 2010, né? Isso aí. 2010. Né? Eu quero ver isso de novo, tá certo? Então nós temos que lutar por isso. O Brasil não tem vocação para ser de 10ª categoria, tem que estar lá no primeiro time. Né? Isso se conserta não apenas com o FNDCT. O orçamento de ciência e tecnologia é fundamental. Vamos imitar os outros. Vamos imitar o Congresso norte-americano, que reforça o orçamento de ciência e tecnologia. Vamos imitar a China, né? Que está, daqui a pouco, passando os Estados Unidos com a tecnologia que eles estão fazendo. Né? Então, nós temos que estar nesse time. Né? E eu acho importante que o Congresso compreenda isso. Eu acho que passa por realmente audiências públicas, argumentar com os parlamentares. Né? Essa é a nossa chance, no sentido de que eles compreendam essa questão conceitual. Hoje em dia, conceitual. Já deu prêmio Nobel de Economia, alguns, né? Que mostraram como é que ideias, ciência, tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Deu prêmio Nobel de Economia isso aí. Então, não é possível, né, que nossos economistas não entendam isso. É só olhar o que os prêmios Nobel de Economia fizeram, o que eles disseram. Né? Então, acho que esse é o nosso caminho. Não falta inspiração. E acho que o que a gente tem realmente que lutar é pelo E, né? Então, é FNDCT e um orçamento que faça jus à ciência e tecnologia e a quantidade de possibilidades que a gente tem nesse país. Né? Então, eu queria agradecer a vocês, foi ótimo, foi uma ótima forma de passar aqui minhas 1h30 da tarde. Certamente para mim também. Faltou só um cafezinho aqui, mas foi excelente. Então, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Marcela para considerações finais e encerramento. E, mais uma vez, obrigado aí por participar com a gente. Obrigada, Rafael. Obrigada, Luiz, Diana, Celso, senador Exalci. A gente teve muitos elogios aqui no chat, as palavras de vocês. Foi muito bacana ver o pessoal ali interagindo, e a todos vocês, muito gostoso, assim, né, ouvir a nossa comunidade. Tinha gente de todo lado, né, do ecossistema, gente de empresa, os pesquisadores, gente do governo, assim, essa mágica que a Ampei faz de trazer e conectar todos os atores do ecossistema é realmente algo muito legal. Eu fico muito feliz de ver esse público ali. De novo, agradecendo, então, a presença de vocês. A gente colocou ali no chat um link para que o pessoal possa responder rapidamente a nossa pesquisa de satisfação relacionada aí ao que a gente
conversou hoje, a qualidade desse webinar. E, para terminar, então, essa nossa tarde, eu vou deixar vocês com um videozinho de convite para a nossa conferência AMPEI desse ano. O link, novamente, também vai ser colocado aí no chat. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.